Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horário vocês estão assistindo o vídeo. Estamos aí entrando aí na primeira aula do sistema aí do Atende Smart referente à tributação do regime normal. Nós vimos ao longo dos últimos dias os vídeos sobre a tributação aí do Simples Nacional. Então nós vimos todas as tributações aí dos CS-OSN, né? Que é o Código de Situação de Operação do Simples Nacional, que no regime normal nós chamamos de CST, tá? Que é o Código de Situação Tributária. E dentre os códigos de situação tributária, o primeiro que nós vamos ver aí hoje vai ser a Situação Tributária 00, tá? Que é CST 00, que é, como o nosso Google diz aqui, ó, para sinalizar que a mercadoria foi tributada integralmente, tá bom? Quando nós falamos que um produto foi tributado integralmente, quer dizer que 100% da base do ICMS dele será tributada. Sabemos aí que existe às vezes um pouco de confusão aí do que é a base e do que é a alíquota, né? Então um produto com CST 00 é um produto tributado integralmente. Ok? O que quer dizer que tributado integralmente? Quer dizer que ele vai ser tributado em cima de 100% do valor da sua base de ICMS. E o que compõe aí a base do ICMS aí no nosso regime normal, tá? Vai entrar na base do ICMS o IPI, o frete e as despesas acessórias. Diferente do que nós vemos no Simples Nacional, nós não temos essas situações aqui entrando na base do ICMS, tá? A questão do IPI aqui, pessoal, nós vamos ver aqui que há situações onde ele não entra na base do ICMS, tá bom? E o que vai ser a base do ICMS? Supondo que a nossa mercadoria custe R$1.000 e ela tem mais R$10 de frete, R$10 de despesas acessórias e R$10 de IPI, então a nossa base do ICMS total pode ser de R$1.300. Então isso é a base do ICMS, tá bom? E em cima disso nós vamos aplicar uma alíquota. Se é uma alíquota de venda estadual, alíquota interna do estado, se é uma venda interestadual, alíquota de 4%, 7% ou 12%. Tá legal? Então aí em cima disso nós multiplicamos pela alíquota do ICMS, que pode ser 0,4%, 0,7%, 12% ou do estado, que normalmente é 18%. Tá bom? Então é isso, pessoal. Dado aí as apresentações, vamos entender aí algumas das operações que a gente pode envolver aí a situação tributária 00 do regime normal. Bom, a primeira coisa que nós temos que fazer temos que criar aí uma regra. Dentro do regime normal nós temos uma grande variação aí de regras de tributação, maiores aí do que no Simples Nacional, tá? Porque se a gente for pegar a tabela aí de CST do regime normal, nós temos aí bastante variações, tá? Nós temos tributado integralmente, nós vamos ter tributado com substituição tributária, com redução de base, com isenção, tá? Nós não temos, por exemplo, redução de base no Simples Nacional, tá? A gente utiliza, como a gente viu na última aula, para essas operações extras aí que o Simples não foi preparado, nós usamos o CS-OSN 900. Já no regime normal nós temos aí uma CST específica para tributação com redução de base. Bom, então, primeira coisa, nós vamos usar aqui como exemplo, pessoal, uma tributação de uma nota interestadual, tá? Nós vamos vender aqui de São Paulo
para um outro estado e o produto será tributado com a CST de tributado integralmente. Por que eu escolhi fazer um exemplo com tributação interestadual? É que para que a gente possa entrar aí também num assunto que tem bastante aí gerado um pouco de dúvida aí de quem dá suporte ou que utiliza o nosso sistema, que é em relação ao DIFAL, tá? Que é o diferencial de alíquotas, tá bom? E também o Fundo de Combate à Pobreza. Eu vou explicar brevemente cada um desses assuntos. E então vamos dar uma olhada primeiro na regra aí, para a gente poder entender mais ou menos como que nós vamos fazer aí no dia a dia, tá bom? Então aqui em cadastros, tributações, eu deixei uma regra preparada aqui, ó, para o Rio de Janeiro, ó. Então aqui o que eu coloquei? Primeiro eu coloquei aqui na nossa regra, fiz uma regra básica, tá? Eu não coloquei aqui nenhuma CFOP, não coloquei aqui nenhum NCM, nada. No filtro eu apenas coloquei aqui que é para o Rio de Janeiro, tá bom? E aqui embaixo, ó, eu informei que a origem do produto é zero nacional, tá? E a CST eu coloquei 00, que é tributado integralmente, tá bom? Como nós estamos vendo uma regra aqui do regime normal, a gente vai ver que nós vamos ter os campos de valores de base, percentual de base, liberados para preenchimento, tá? Se vocês repararem, quando nós vimos as aulas do Simples Nacional, todos esses cálculos aqui do ICMS ficavam travados, com exceção do 900, tá? No regime normal, essas tributações aqui ficam liberadas, tá legal? Então, a gente vai ter aqui, ó, se é tributado integralmente, então nós temos que tributar 100% da base do ICMS que estiver na nota. Então, foi o que eu mostrei aqui no nosso bloco aqui, ó. Produto tributado integralmente, então ele tem que ser tributado sobre 100% do valor da sua base. E o valor da base vai ser composto pelo que eu demonstrei aqui. IPI, em algumas situações, eu vou explicar mais adiante. O frete entra e a despesa acessória entram na base, tá bom? Então, eu vou ter aqui o percentual da base de cálculo e aqui eu vou ter a alíquota do imposto. Eu não estou preenchendo a alíquota do imposto aqui, por quê? Como nós vimos anteriormente, o sistema possui uma tabela interna que identifica qual é o estado de destino da nota e ele mesmo busca aí a alíquota do imposto, tá? No caso, como nós vamos fazer para o Rio de Janeiro, ele vai buscar uma alíquota de 12% automaticamente, tá bom? Por se tratar de um produto tributado integralmente, mas não tem substituição tributária, então a parte da cobrança de substituição tributária à direita aqui fica travada, tá? Porque não há necessidade de preencher, porque não é substituição. E aí nós vamos entrar aqui, pessoal, aproveitando que eu vou usar como exemplo uma nota interestadual, e vai ser aí para uma pessoa que vai utilizar esse produto para consumo próprio. Então nós temos aí uma questão que se chama aí o DIFAL, tá? O DIFAL, vou abrir aqui para vocês entenderem. O DIFAL é uma cobrança aí que chama-se diferencial de alíquota. O que acontece? Quando eu mando um produto para um outro estado para consumo próprio, o estado de origem e o estado de destino dessa mercadoria estão compartilhando aí a diferença do imposto. Então, por exemplo, se eu estou vendendo um produto aqui em São Paulo e a alíquota interna aqui de São Paulo é 18% e a alíquota interestadual é 12%, 100% dessa diferença de 18 para 12 fica aí com o Rio de Janeiro. Então, dá uma alíquota de 6%. Então, nós vamos tributar 6% em cima da base total do ICMS e dar isso
recolher isso para o estado de destino. Por que foi feito isso, pessoal? Havia uma reclamação aí que quando, principalmente por vendas na internet, você faz a compra do produto em São Paulo, porém ele está indo lá para o Maranhão. Então o ICMS era recolhido aqui em São Paulo e ficava com o estado de São Paulo, e o Maranhão não ganhava nada. Então criou-se essa lei aí. Então fica uma diferença da alíquota entre o estado de origem da nota, que é aqui São Paulo no nosso exemplo, e o destino aí, o Rio de Janeiro. Tá bom? Então o DIFAL é isso aqui, ó. Então ele está explicando aqui, ó. DIFAL ICMS, o diferencial de alíquota do ICMS, é uma solução criada para que o recolhimento desse imposto fosse feito de maneira mais justa entre os estados. Então foi isso que eu expliquei para vocês aí. Então nós vamos aí ver como é que funciona essa questão do DIFAL, tá bom? Então aqui, ó, na regra, o que eu vou colocar? Atualmente, nessa partilha DIFAL aqui, ó, DIFAL BC, que é base de cálculo, UF desce. Então quer dizer, diferencial de alíquota, base de cálculo da UF de destino, do estado de destino. Aqui sempre será 100%, tá? Essa tabela foi atualizada ao longo dos anos e foi uma mudança aí gradativa. Então hoje essa tabela se encontra aí no 100%. Então nós vamos sempre preencher aqui 100%. E o DIFAL do ICMS destino é a alíquota que está, a alíquota interna do estado. Então nós vamos preencher aqui a alíquota interna do estado, tá bom? Pois bem, pessoal, esse é o preenchimento do DIFAL. E além do DIFAL, nós vamos ter aqui também o ICMS do Fundo de Combate à Pobreza. Existe aí, acordado com alguns estados, que parte da arrecadação da venda aí feita pela nota, né, parte do faturamento, melhor dizendo, fica aí com o estado de destino, tá? Que isso aí é para fomentar aí o desenvolvimento social naquele estado. Em alguns estados aí que estão num estado maior de situação maior de pobreza, tem tem esse acordo aí com a União, tá? De receber parte aí desse valor. Então, esses são os dois preenchimentos que nós vamos fazer aqui na regra, que foge um pouco aí, que é um pouco diferente do que nós estamos habituados a ver, tá bom? Nesse caso aqui, o ICMS do Fundo do Combate à Pobreza, o percentual da base vai ser 100 também, exceto aí quando o nosso contador do cliente aí dizer que é outro valor, tá bom? De restante, pessoal, nós vamos ter a situação tributária do IPI, do PIS e do COFINS. Quem vai passar essa situação tributária para vocês ou para o nosso cliente vai ser o contador, tá? Quando um produto ele é industrializado, então ele está sendo industrializado pela empresa que está emitindo essa nota, vai ser uma situação tributada com CST saída tributada, tá? Então ele vai ter aí provavelmente aí uma alíquota de IPI. Eu coloquei aqui um IPI no nosso produto para a gente poder ver lá o cálculo como fica, tá? Mas isso, se o produto tem IPI ou não, tem que ser visto com o contador. Mesma coisa é o PIS e o COFINS, que vão ter operações tributáveis e vão ter base de cálculo e alíquota. Normalmente a alíquota do PIS é 1,65, do COFINS 7,6, tá? Lembrando aí que é o contador que vai passar isso também. Tá bom? Criada a nossa regra, colocamos nossas situações tributárias, colocamos o percentual aí, o ICMS do DIFAL, a alíquota de pobreza, e vamos fazer um exemplo de nota e ver algumas particularidades, tá? Vou salvar a regra aqui e vamos fazer uma nota fiscal. Então vou duplicar essa guia. Vendas, pedidos, nova nota. Bom, a nossa regra aqui é de uma nota para o Rio de Janeiro. Nosso cliente aqui do Rio de Janeiro é a TIM. Então vou selecionar aqui TIM SA. A natureza de operação, venda fora do estado sem substituição tributária, normalmente vai ser a 6102. Tá bom?
Bom, fiz o preenchimento, será feito aí obviamente o preenchimento das outras informações da nota, como condição de pagamento, transportadora se houver, e aí nós salvamos o cabeçalho aqui, ó. Pois bem, salvo o cabeçalho, vamos lançar o produto. Nosso produto é o Satilgin. Valor dele, R$1.000. Vou gravar e vou mandar calcular essa nota. Bom, reparem aqui, ó, que o total da nota passou de 1.000 para 1.100. Na nossa regra de tributação, eu coloquei um IPI de 10% para fins de a gente poder ver o cálculo aqui na prática, tá bom? Então, abrindo o cadastro, ó, eu vou ter preenchido aqui no ICMS a CST 0 de nacional, 00 de tributado integralmente. Então, fica 000, tá? O valor da base de cálculo está R$1.100. Essa base está levando em consideração o IPI que nós colocamos na regra. Terá momentos que o IPI vai entrar na base e outros não, tá? Ele só vai entrar na base do ICMS quando o nosso cliente destinatário da nota ele for consumidor final ou não contribuinte, ele não tem inscrição estadual, tá? Então, essa é uma outra característica também. O IPI entrou na base porque esse cliente nosso aqui, ele é não contribuinte ou isento de inscrição, né? Ele é um consumidor final isento de inscrição estadual. Da mesma maneira que se eu olhar aqui mais abaixo, ó, a parte do DIFAL, o valor da base de cálculo do destinatário aqui no DIFAL também é de R$1.100, tá? O DIFAL, pessoal, só será cobrado em vendas interestaduais, onde quem é o destinatário do produto irá consumir essa mercadoria, tá? Venda interestadual entre empresas que vão revender o produto, não existe aí a operação do DIFAL. DIFAL é exclusivamente venda entre consumidor final, tá? Então, também, como nosso cliente aqui, nosso destinatário é um consumidor final, o IPI entrou na base, aplicou-se a alíquota do destinatário aqui do DIFAL de 18%, então nós vamos recolher aí, quem emitir essa nota, na verdade, né, vai recolher aí R$66 para o estado de destino, que é o Rio de Janeiro. E também ele executou aqui a cobrança, tá, do Fundo de Combate à Pobreza, dando o valor de R$55. Tanto aí essa informação aqui do DIFAL quanto a informação aqui do Fundo de Combate à Pobreza é gerada uma mensagem automática que o nosso sistema preenche informando esses valores. Existe a necessidade de informar a mensagem, porém ela entra de forma automática aí, nós não precisamos pedir ao nosso cliente que fique digitando nada nessa parte da mensagem, tá bom? Então é isso, pessoal. Essa foi a composição aqui dos valores desta nota. Então, recapitulando aqui, o IPI só vai entrar na base, tá, do ICMS quando for consumidor final ou revenda, ou isento de inscrição. É a mesma coisa, só haverá cobrança do DIFAL se ele for um consumidor final também desse produto. Tá legal? Só para fim de exemplificação, ó, eu vou entrar aqui no cadastro do destinatário e vou mudar ele para contribuinte do ICMS e revenda. Vou salvar e calcular a nota. O total da nota ainda passa a ser continua sendo 1.100, tá? Porque o IPI entra no total da nota. Porém aqui, ó, abrir no cadastro do produto, no ICMS, tá? O valor da base de cálculo passa a ser 1.000 apenas. O IPI está entrando na base está entrando no total da nota, mas não está entrando na base do ICMS, tá? Quando eu coloquei o nosso destinatário como revenda contribuinte do ICMS. Da mesma maneira que nem o DIFAL foi calculado, pode ver que o valor aqui do destinatário do DIFAL está vazio e o valor também do Fundo de Combate à Pobreza também não está preenchido, tá? Essa situação de cálculo possui parâmetro. Como nós não sabemos aí se a legislação vai mudar em relação a isso, como constantemente acontece, como já ocorreu de cobrar DIFAL de quem era do regime do Simples Nacional e depois isso foi
houve um recuo nessa decisão, então nós também deixamos alguns parâmetros aqui para cálculo do default, tá? Em qual situação. Então, por padrão, se a gente for aqui nos dados da empresa aqui, parâmetros, nota, nós temos aqui a opção calcular partilha do ICMS, tipo de cliente default. Aqui tem a opção não contribuinte, contribuinte ou todos os tipos. Então, se amanhã eles decidirem que tem que ser cobrado default também de quem é contribuinte do ICMS, nós colocamos aqui, ou se for para ambos, nós deixamos todos os tipos, tá? O padrão nós vamos deixar sempre como não contribuinte do ICMS. Então, quando vocês estiverem montando uma nota com o cliente e por um acaso não estiver aí calculando o default, revejam aqui o parâmetro e comparem aí com os dados cadastrais do cliente, tá? Se você abrir aqui o cadastro do cliente, cadastros clientes, vamos abrir aqui o cliente TIM, e ele está configurado aqui dentro do cadastro dele, ó, como consumidor final não contribuinte, tá? O default vai se basear nisso aqui para ser calculado ou não. Tá bom, pessoal? Então, é isso aí. Só isso foi uma introdução aí à aula aí da primeira tributação, tá? Do regime normal, que é o tributado integralmente. Depois nós vamos aí ver outras tributações, outros cálculos aí para a gente poder avançar aí nas nossas aulas. Tá bom, pessoal? Obrigado aí por assistirem ao vídeo. Nos vemos aí numa próxima.